Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Keila e hoje, dia 15 de 3 de 2021, eu vou explicar a atividade de história que já está lá no site. Então, primeiramente, vou pedir para vocês pegarem um caderno de história e anotar o cabeçalho de hoje. Então, o nome da nossa escola, o dia e o tema da aula de história de hoje, que é pré-história. Para começar, nós vamos ler juntos um texto muito interessante que explica o tema. Vamos lá? Então vocês acompanhem a minha leitura aí na atividade. Vocês sabem o que significa pré-história? Esse período foi assim chamado para se referir ao tempo anterior à invenção da escrita. Isso porque, há cerca de 200 anos atrás, essa forma de registro era considerada uma das principais. Hoje, porém, existem muitas outras maneiras de estudar os povos mais antigos, entre elas a arqueologia, ciência que estuda os objetos e outros vestígios físicos legados de outros tempos. Além disso, temos hoje vários outros tipos de registros humanos, tradições orais, vestígios arqueológicos, escrita, fotografia, música e etc. Nossa espécie, chamada de Homo sapiens, evoluiu de espécies de hominídeos muito antigas, que têm primatas por ancestrais. Os sapiens teriam surgido por volta de 190 a 150 mil anos atrás. Os estudos sobre o surgimento dessa espécie continuam sendo realizados e novos estudos, vestígios e datas tendem a surgir. As pesquisas mais recentes indicam que os sapiens surgiram na África Oriental. E aí tem duas figuras, né, para vocês darem uma visualizada bastante, explicando um pouco sobre o texto. Vamos lá. Os arqueólogos são os profissionais que estudam sociedades do passado, mas não apenas, por meio dos vestígios materiais que deixaram. Há cerca de 2,5 milhões de anos, os hominídeos aprenderam a criar ferramentas e dominaram o uso do fogo, empregado para iluminação, aquecimento, para afastar animais, etc., passando a ter um maior controle sobre a natureza. Os estudos sobre esses temas estão em constante atividade e os achados arqueológicos também são contínuos. Portanto, há muitas dúvidas e hipóteses novas e renovadas sobre os meios, épocas e locais em que as tecnologias foram criadas e os grupos humanos se desenvolveram. Durante o período paleolítico, começou há cerca de 2,5 milhões de anos, muitas ferramentas e armas começaram a ser fabricadas, entre elas arpões, lanças e machados, que favoreciam a caça, a pesca e a manipulação das peles e ossos que eram usados para criar artefatos para o cotidiano. Os primeiros grupos tinham também cerimônias e rituais que celebravam eventos como caçadas, festas e outras ligadas aos ritos funerários. Nesse período, não havia cultivo de alimentos e os grupos de caçadores e coletores precisavam se mudar de tempos em tempos para obter novas fontes de alimentação. Por essa razão, são chamados de nômades. Com o passar do tempo, diversos grupos humanos passaram a desenvolver novas concepções sobre o funcionamento da natureza. Passaram também a intervir mais diretamente por meio de novas técnicas nos processos naturais. Há mais de 10 mil anos, em diversas partes do planeta, os grupos humanos aprenderam a dar forma às pedras e a poli-las, a usar alguns metais e fundi-los, aumentando a quantidade e a durabilidade das ferramentas.
Passaram também a domesticar alguns animais e a estabelecer plantações de alimentos, observando os ciclos vegetais e o desenvolvimento de sementes. Com a invenção da agricultura, o modo de organização de diversos grupos se modificou e foram estabelecidas aldeias próximas aos locais de cultivo. Em função das grandes transformações que decorreram disso, o período é chamado de Neolítico ou Idade da Pedra Polida. E o início da agricultura também é chamado de Revolução Agrícola ou Revolução de Neolítico. Muitos grupos construíram fortificações para se proteger de animais e de outros grupos humanos, formando aldeias. Nas aldeias havia também construções destinadas a abrigar e proteger as colheitas, espaço para a criação de animais e, em muitas delas, espaço para a realização de trabalhos artesanais, como cerâmica ou tecelagem. Este modo de vida, com menos deslocamentos, é chamado de sedentário. E aí, vamos lá para as nossas atividades. Você vai responder essas 3 questões aí sobre o texto em seu caderno, tá bem? Não precisa copiar, né, as questões, você só vai colocar as respostas. Terminou isso? Vamos começar o uso do nosso livro didático de história hoje. Então, abram lá o livro didático de história, lá na página 8, e o tema é Diferentes povos, diferentes mitos. Leiam toda essa página, observem atentamente ao mapa e responda as 3 questões do fim da página também no seu caderno. Não precisa também copiar as questões, só colocar as respostas, tá bem? Ao final dessa atividade, tira uma foto do seu caderno com as respostas, manda para os seus professores no particular, tá bom? Um ótimo dia para vocês, uma ótima atividade. Até mais!